Então, a história é bem longa, né? De muito esforço, muita dedicação e principalmente muito amor. Desde novinho eu tinha um sonho, né? De ter um irmão ou irmã, porque eu apanhava muito dos meus irmãos, tá? Então, eu tinha 2 irmãos, eu era o terceiro, era o caçula e durante 6 anos, minha mãe conta, eu ficava pedindo pro meu pai e pra minha mãe para ter um irmão ou irmã que eu queria bater neles, descontar. E meu pai e minha mãe falaram que não queria ter mais filhos e tal, e que já era o caçula e beleza, a vida seguiu e 12 anos depois o Dudu nasceu. Né? O Dudu nasceu sem planejamento e nasceu com síndrome de Down. E Dudu mudou a minha vida, né? O nascimento dele transformou a minha existência, mudou meu olhar, né? E me fez enxergar o mundo de outra forma, né? Que a gente até conta, tem uma metáfora, né? Imagine que seu sonho for conhecer a Itália. O que você faz, né? Quando você tem um sonho? Você planeja, compra passagem, faz um roteiro, né? Sonha aquilo tudo, viaja, né? No caso da Itália, 11 horas de viagem. Na hora que você está aterrissando todo feliz, no meu caso era teu irmão, e a aeromoça chega e diz, bem-vindos à Holanda. Esse foi o nascimento do meu irmão, né? A gente queria chegar na Itália, mas a gente chegou na Holanda. Então, né, com 12 anos eu aprendi que foi nas curvas da vida que eu aprendi a amar. Que diante de uma adversidade, de uma mudança de planos, a gente ou lamenta ou aprende. E desde o primeiro olhar, meu irmão falou, cara, acredita em mim. Tem fotos, né? Minha mãe conta, os documentários, né? Que fala, cara, mesmo sem ele falar, falou, bicho, vamos comigo, acredita, confia em mim. Eu sempre acreditei no meu irmão, desde que ele nasceu, primeiro olhar. E aí, né, a gente foi criando um laço muito grande entre a gente, apesar de 12 anos de idade. Meus irmãos acabaram, né, meu irmão mais velho, Marcelo, e a minha irmã Paula, mudaram de cidade. E eu recebi, né, eu fiquei eu e o Dudu, mais eu e o Dudu aqui, ficamos em Belo Horizonte e tal. E aí eu me formei em Direito, formei em Engenharia. E aí eu recebi um convite para sair de Belo Horizonte também, fiquei pensando, acabei indo, fiquei 6 anos fora de Belo Horizonte. E todo final de semana eu vinha para Belo Horizonte, sexta-feira, e brigava com meus pais. Né? Brigava no bom sentido. Pô, o Dudu tá muito em casa, vamos fazer alguma coisa. Que hora que eu show, Léo? 2 horas da manhã, não dá e tal, tô cansado, aquele negócio. E aí, chegou no aniversário do Dudu, no dia 19/9/2008. Eu já tinha feito várias coisas para ele, né? Poesias e tal, nesse período quando a gente morava em Belo Horizonte, cartas e etc. E chegou no 19/9/2008, eu tomei uma decisão, eu abandonei minha carreira, né? E voltei, tinha uma conversa muito séria com meus pais, falando que a partir daquele dia eu ia interferir na educação do meu irmão, porque eu não estava concordando com algumas coisas e que talvez eles iam morrer antes de mim. Então o Dudu ia ficar comigo, então eu não estava concordando com algumas coisas. Então a expectativa de vida das pessoas com Down era 30 anos, há 30 anos atrás, hoje já é 60. E essa conversa foi muito dura, foi muito boa ao mesmo tempo, e aí a partir de 2008 eu comecei a interferir na educação do meu irmão. Né? Então aí a gente começou a trabalhar autonomia, porque as famílias têm muito superproteção, natural, com pessoas com deficiência ainda mais. Né? Então talvez um olhar do irmão é mais neutro nesse sentido, apesar de, né, de ter. E aí, quando a gente voltou, né, a gente ficou mais unido ainda na época, né, a gente começou a fazer, a gente escreveu alguns livros, eu escrevi 4 livros para o Dudu, né, contando a nossa história. E aí, no lançamento do primeiro livro, que foi em 2011, deu uma repercussão muito bacana, o Mano Down, Relatos de um Irmão Apaixonado, deu uma repercussão muito bacana, e a gente falou, pô, cara, não vamos ficar só nisso. Era para ser mais um presente apenas. E a gente lançou o projeto Mano Down, que hoje é o Instituto. E o objetivo inicial era mais propagar essa autonomia para o Dudu, né? Porque o nosso lema é respeite as diferenças fazendo a diferença, baseado em Gandhi, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, voltando lá, em 2008, não adiantava eu reclamar com meus pais, eu tinha que agir, né? Apesar de... É um outro questionamento que a gente tenta trabalhar e tal, porque eu era diretor de empresa, executivo, todo mundo batia palma, né? E hoje as pessoas acham que a gente não trabalha e tal. Então, um dos nossos objetivos aqui também é mostrar que o terceiro setor também tem profissionalismo. Então, baseado nisso, respeito à diferença, fazendo a diferença, nós lançamos o projeto Mano Down e tudo aquilo que a gente tinha feito com o meu irmão, que eu tinha feito junto com o meu irmão, a gente começou a fazer com os amigos dele. Então o projeto começou apenas com os jovens e adultos, né? Tirar de casa, vão no jogo, vão no Mineirão, vão pro barzinho, vão jogar boliche, vão sair, tirar de casa, né? Então esse foi o grande primeiro. E aí com isso a gente, nesse histórico, o Dudu, a gente começou a ganhar muita visibilidade, fomos em diversos programas nacionais, o Dudu se tornou o primeiro músico Down da América Latina, e talvez no mundo estão analisando a gravar um CD e um DVD. Então a gente tem muita visibilidade e a gente começou a ir às maternidades, acolher as famílias, né? Aí, né? Para minha mãe encontrar alguém com Down há 30 anos atrás era impossível. Primeiro não tinha rede social e tinha muito mais preconceito, ficava muito em casa. Então começou com essas redes sociais, as pessoas hoje nascem, vê o Dudu, que é um dos exemplos, tem vários outros, né? Estou falando do Dudu que está vinculado aqui,
E aí começa a procurar, e a gente começou a acolher essas famílias nos hospitais, já fizemos mais de 300 acolhimentos. Então, a maioria das crianças que nascem aqui, a gente vai lá, ou vem aqui, para a gente levar uma possibilidade, né? Mostrar que é possível. Então, o Dudu hoje é um exemplo. Então, uma mãe chega e fala, pô, meu filho pode ser alguém na vida. Porque quando nasce uma pessoa com síndrome de Down, as pessoas não acreditam, né? Acham que vai dar em nada, é incapaz, né? E eu falo, quem não tem sonhos não vive. Então, a gente não pode tratar as pessoas com carta branca, como coitado, como vítima. Muitas vezes as pessoas com deficiência são isso, né? Então, e nessa caminhada eu aprendi bastante, um dos grandes aprendizados que eu divido muitas vezes nos textos, nos livros, foi a invisibilidade social. Porque antes do meu irmão eu não enxergava as pessoas com deficiência. Né? Então, foi 12 anos de uma viseira e meu irmão teve que nascer para mudar meu olhar, falar que o mundo é muito maior do que eu pensava. Né? Então, uma das grandes premissas minhas como pessoa e do Instituto Mandal é a educação inclusiva, é conviver com as diferenças, desde novinho, é trabalhar as escolas. O meu irmão, por exemplo, 17 escolas negaram o direito dele estudar. Né? Escolas que dizem Deus não existe, o ser humano em primeiro lugar, esse tipo de coisa. E aí a gente falou, cara, a gente precisa mudar isso. E como que a gente muda isso? Convivendo, não tem outro caminho. Então, eu não estou nem aí se minhas filhas vão aprender matemática, estou nem se elas vão aprender português, estou nem se elas vão aprender computação, que elas vão aprender, cada um tem seu tempo. Mas conviver, aprender a diversidade, respeitar o próximo, é só convivendo. Então, a nossa principal bandeira é essa, é todo mundo junto. Então, foi nisso, a gente começou a acolher, o projeto começou a tomar mais corpo. Né? Em 2015, a gente formalizou o Instituto, né? Com CNPJ, com tudo. E aí chegou 2017, a gente deu esse passo de ter essa casa, né? Foi muito, para mim foi uma mudança muito grande de pensamento, porque de 2015 a 2017 a gente vivia muito numa ONG, qualquer coisa serve. E aí o cara vinha aqui, um voluntário, e ia embora, porque é uma outra coisa. E aí a gente decidiu passar por um processo de profissionalização em 2017, e quando me apresentaram, falaram, Léo, a gente precisa ter uma sede, vai custar R$500 mil. Eu falei, cara, tem jeito. Primeiro que eu não tenho, segundo que eu passo o resto da minha vida fazendo eventos com R$500 mil. Mas aí, né, o Camilo, o Dan Palota, a turma, né, mudou muito o meu conceito. Falou, cara, porque o meu sonho hoje é cumprimentar 10% das pessoas com síndrome de Down, que são aproximadamente 32 mil pessoas. Já cumprimentei 12.614. Então a pessoa falou, cara, você quer impactar mais gente? Então a gente precisa profissionalizar. E quando veio essa sede, eu falei, cara, não tem condição, vamos fazer. E foi muito nessa mudança, né? Por que as pessoas com deficiência têm que ter um lugar sujo, feio? Né? Já foi a garagem da minha casa a sede, já foi outro lugar. Por que as pessoas com deficiência não recebem relatórios, sendo que minha filha recebe? E as mães gostam, porque quem não tem nada, qualquer coisa serve. Então, era jogado. E a gente falou, cara, nós precisamos ter uma sede bonita, né? Para as pessoas chegarem aqui e ver, cara, porque isso melhora a autoestima. Então a gente começou em 2017, né? Captando recursos, tijolo a tijolo, e estamos aqui, né? E aí o nosso público mudou nessa caminhada. Hoje a gente tem mais bebês do que jovens e adultos. A gente faz todas as estimulações aqui, tem mais de 120 bebês. Passam por aqui aproximadamente 220 pessoas com deficiência intelectual. Já expandimos, né? Não é só as pessoas com Down. Então aqui a gente tem desde o acolhimento, a estimulação, só que é aquele negócio, a gente criou um café, porque enquanto o bebê está lá na estimulação com a fono, com a física, com a TO, a mãe está vendo um jovem, um garçom, está vendo um jovem chegando de Uber e ela está projetando sonhos. Então a gente acredita que a nova geração vai ter muito mais oportunidades. Então a gente trabalha no mercado de trabalho, a gente trabalha com todas essas possibilidades, o que a gente mais quer é oportunidades. Né? A gente trabalha para as pessoas, porque o lema das pessoas com deficiência é nada sobre nós sem nós. É ouvir as pessoas com deficiência. Né, como vocês fazem e dando protagonismo para as pessoas. Então esse é o nosso sonho, meu sonho é viver disso. Né? É muito difícil, né? Porque tive que vender bens nesse processo, né? E como que a sociedade reage diante disso. Né? O executivo do ano vende jogos eletrônicos que visitam no bate-palma. Aqui a gente, se eu trocar de carro, o Ministério Público vem aqui e me prende. Né? Então, assim, como que a gente... E esse é o grande questionamento. Por que o terceiro setor tem que ser vitimista? Por que a pessoa tem que vir aqui e não pode ganhar nada? Nunca a gente vai manter uma equipe. Então, a gente quer as melhores cabeças no terceiro setor. A gente quer fazer disso. Então, a gente tem dois objetivos aqui. Primeiro, dar o máximo de oportunidades para as pessoas com deficiência intelectual. E dois, profissionalizar o terceiro setor. Né, com gestão, com governança, com captação de recursos, com parcerias como essas que a gente vem fazendo, com oportunidades como qualquer outra empresa. Né, e a gente precisa gerar a nossa própria receita. Então a gente vem batalhando com produtos, serviços, para que a gente gere a nossa própria receita e não ficar só pedindo daqui e ali. Então, mas é muita luta, muito esforço e baseado no amor. Né? Quando eu olho para trás assim, vejo meu irmão, vejo as oportunidades que as outras pessoas estão tendo. Meu irmão nunca entrou numa terapia, nunca teve oportunidade de dar uma psicóloga, nada.
Primeiro que não tinha conteúdo, primeiro que não tinha dinheiro, segundo que não tinha tempo, e como que a gente está proporcionando tudo aquilo que a geração do meu irmão não teve a oportunidade de ter. Então esse é o nosso grande objetivo, a gente mudar o olhar. E o nosso sonho principal é não existir, porque o dia que a sociedade for inclusiva, a gente não vai precisar ter espaço como esse. A gente deixa claro que aqui não é para as pessoas com deficiência, aqui é para todos que querem conviver e, infelizmente, 98% das pessoas ainda são com deficiência, bem poucas pessoas ditas típicas, mas eu ainda acredito que as pessoas ditas típicas vão pagar caro para estar aqui, porque aprender a convivência, aprender a respeitar, aprender a não julgar, aprender a ser presente, aprender, né, a ser leve, a lidar com as pessoas da forma isso que as pessoas com deficiência me ensinam desde o início. Então, eu falo que meu sonho era ser igual ao meu irmão, né? Que não julga, que trata as pessoas independente de classe social, independente de crachá, independente de sexo, trata as pessoas abertamente, sem julgamento. Né? A gente vive numa sociedade... Então a gente tem que aprender. Eu optei por aprender, né? Desde o nascimento do meu irmão eu estou aqui aprendendo. As pessoas com deficiência, né? O segundo maior medo da humanidade é falar em público. As pessoas com deficiência mostram o tempo inteiro, tô nem aí, dança se eu quiser dançar, falo se eu quiser falar, tem dificuldade de falar e falo, se isso não for aprendizado. Né? O caso do meu irmão, 8 professores falam que ele jamais ia tocar um instrumento musical. Nem tentaram. Ele não sabe multiplicar, ele sabe somar, ele sabe subtrair, não sabe multiplicar, só na calculadora. E um professor mudou a vida dele quando percebeu na primeira aula que o nono, minha mãe já estava desanimada, o Hudson, que ele guardava números, porque minha mãe atrasou e perguntou o telefone. E o Dudu hoje aprende 8 instrumentos, 9 por música, a música é matemática. Eu sei, sou engenheiro, sei fazer logaritmo e sou analfabeto musical. Então, a gente trabalha singularidades aqui. Cada um tem a sua potencialidade, a sua habilidade. Ou a gente enxerga a deficiência, ou a gente enxerga a possibilidade. Então, a gente trabalha para isso. E em relação a essa parceria, a gente é muito grato, né, ao Grupo Zelo, por todas as aberturas que estão dando, por essa iniciativa. Não só por essa iniciativa, mas por entender genuinamente que a inclusão, ela agrega para todos, né? Você ter pessoas com deficiência melhora o clima organizacional, já tem pesquisas nisso, melhora a empatia, melhora o consenso de equipe, melhora tudo, né? E a diversidade está aí no mundo, então as empresas que têm essa força, como o Grupo Zelo tem que ter essa representatividade lá dentro. Então, o Grupo Zelo não está só fazendo essa ação, ele está contratando pessoas com deficiência, dando oportunidade, mudando vidas, e é isso que a gente acredita. Então, a gente gosta muito de parcerias nesse sentido, né? Não é uma parceria estritamente financeira, eu venho aqui, te dou e vou embora, não. É financeira, mas é muito maior do que isso, né? Mudar perspectivas, mudar olhares, é dar protagonismo para as pessoas com deficiência, é colocar efetivamente as pessoas onde elas devem estar e tratar todos respeitosamente. Então, eu acho que os nossos valores batem muito com o do Grupo Zelo, né? A gente é muito grato, né, por todas as iniciativas que o Grupo Zelo vem, as portas que eles vêm abrindo para a gente. E o que a gente acredita que é isso, né? Que às vezes as empresas têm mais força que o Estado, às vezes as empresas têm mais força que o poder público. E ela pode capitalizar muito em cima disso, né? Que é, a gente diz, é o capitalismo consciente. Eu posso ganhar e tem que ganhar, mas eu posso também contribuir para uma sociedade mais equinâme. E é isso que a gente vem fazendo com essa parceria, que a gente espera ser perene aí por muitos e muitos anos. Um dos projetos do Instituto é incluir as pessoas com deficiência no mercado de trabalho, né? Porque começa a ganhar voz, começa a ganhar autoestima, não é apenas pelo dinheiro. Para ser protagonista da sua própria história, como todo ser humano precisa. Então a gente tem um projeto aqui que chama Talento Apoiado, que a gente, né, inclui as pessoas com deficiência no mercado de trabalho, pessoas com deficiência intelectual. O Grupo Zelo, né, já contratou, né, uma pessoa e vem abrindo outras perspectivas. Então a gente faz todo um processo, só que todo ser humano precisa de apoio, né? Às vezes uma pessoa que não enxerga precisa de uma adaptação, uma pessoa que não fala precisa de uma adaptação, e as pessoas com deficiência intelectual, que é com a gente mais trabalha, precisa de um apoio, né? Então por isso chama Talento Apoiado. Então a gente não coloca por colocar, a gente faz toda uma capacitação, uma sensibilização na empresa, acompanhamentos mensais ou semanais, para que todo mundo mude o olhar em relação a isso. E então essa geração do meu irmão ainda tiveram muito pouco, foram muito mal preparados, muito poucas oportunidades. Então, o que a gente espera, né, que a geração que está vindo, que hoje é o nosso principal público, todos vão trabalhar, todos vão ser protagonistas, todos vão ter oportunidades, né, e não vão ficar aquela dificuldade. Então, quem quiser contratar, né, é só entrar em contato conosco aqui no Instituto, no nosso projeto Talento Apoiado, né, no telefone 3371-3739 ou no site do Instituto Mano Dal, que a gente faz todo esse processo, mas a gente está, como a gente está com essa parceria com o Grupo Zelo, que é uma empresa que não quer simplesmente cumprir uma cota. Ela quer transformar vidas e ver que é muito além disso. Né? Porque pode colocar, eu posso pagar para a pessoa não ir. Não é esse o caso. Né? Então, estou cansado de empresas ligarem aqui, Léo, você tem um menos Dalzinho? E aí a gente nem responde, eu posso pagar para não vir porque eu recebi uma multa? Não.
né? Então a gente quer parcerias com empresas realmente que entendem o benefício disso para todos os lados, né? Como é o Grupo Zelo, e que abre portas e que dão oportunidades, que é o sonho das famílias. E a gente só muda um preconceito com um novo conceito. Eu acho que essa parceria é isso, é criar um novo conceito de ganha-ganha na sociedade. Dentro do Instituto Mano Dal, a gente trabalha com uma metodologia que a gente desenvolveu, que chama desenvolvimento potencializado. Todo ser humano que entra aqui, ele tem que sair do ponto A para o ponto B. A gente mede isso, singularmente. Então, o ponto A de um é mamar, o outro é bater palma, o outro é tocar um cavaquinho, o outro é trabalhar, o outro é escrever a letra A, o outro é alfabetizar. Qual é o objetivo? E tem que sair do ponto A para o ponto B. Duas premissas que a gente trabalha aqui. A singularidade, cada ser humano é único. E dois, não admitimos comparações, é comparar com você mesmo. Então tem muita comparação, fulano falou, ciclano falou, isso não leva ninguém a nada. E dentro dessa metodologia de desenvolvimento potencializado, a gente trabalha com tripé. A interseção desse tripé, que é a família, que é o principal, o educando, que a gente chama o educando, e os profissionais. É na interseção disso que a gente acredita que acontece o máximo de desenvolvimento possível. Baseado em diversos autores, Vygotsky, Paulo Freire, diversos autores, pedagogos, a gente tem Brunner e etc. que trabalham esse conceito. Então é nessa interseção. Agora, a família é o básico, né? A família é o principal. Então, e quando nasce, né, um filho, para vocês terem uma ideia, aqui no Instituto, aproximadamente 70% dos pais abandonam o filho com deficiência, né? Então não aceitam. É uma série de circunstâncias, né, que vem mudando ao longo do tempo. Então, muitas vezes a mãe fica perdida, aquilo, e começa a buscar estimulações e informação. Então a ideia do Instituto é ter tudo isso num único lugar. Aí a importância da família é tão fundamental porque tem um luto por um filho tão idealizado. Você idealiza um filho, a sociedade valoriza o intelectual, você tem um filho com deficiência intelectual. Então tem um desabo ali, a psicologia explica, a gente nem está usando mais a palavra luto, mas uma mudança de rota, todo mundo tem uma mudança. Você acha que seu filho, mesmo típico, é de um jeito, mas ele vem de outro. Quando é deficiência intelectual é muito diferente. Então tem muito desabo e muitas famílias não conseguem mudar esse olhar. Então o que a gente tenta fazer, daí é muito importante a família, não enxergar a síndrome, enxergar a pessoa. Não enxergar a deficiência, enxergar a pessoa. Que é sempre que eu enxerguei meu irmão como ele tem síndrome de Down, tem o cabelo preto, ele tem dificuldades e tem potencialidades. Então, se a família não acreditar, e por isso que a gente traz exemplos concretos, então minha mãe não tinha exemplos aqui, então o cara vê. Então eu falo assim, minha mãe fala, meu filho nunca vai cozinhar, meu filho nunca vai andar sozinho. Não tinha exemplo. Então hoje chega aqui uma mãe com um bebê de 1 ano e vê um cara cozinhando aqui. Então ela fala, pô, meu filho pode ser. Então a gente leva isso. E se a família não mudar essa chavinha de potencializar, não leva a nada. Então não adianta, tem famílias que colocam em 200 terapias. Mas como é que você aprendeu a falar? Alguém projetou em você. Você passa mais tempo em casa. E quando eu tenho um luto e não aceito, e é natural, e cada um tem seu tempo, e a gente trabalha isso, eu nem estimulo. Então, outro dia eu estava no hospital, recebi um pai, meu sonho era ter um filho para jogar bola. Nasceu com o síndrome de Down, não vou jogar. Por que não? Se eu não tentar, não quer dizer que ele vai jogar, que ele vai ser um Neymar, mas eu tenho que tentar. E agora, se eu defino desde o início que ele é incapaz, ele é incapaz. Fato, qualquer ser humano precisa ter deficiência. Então a gente precisa de exemplos concretos, né? E aí quando um Grupo Zelo abre a porta, a autoestima da família, outras pessoas que vão lá ver, tanto de pessoas que a gente consegue impactar, é isso, é esse protagonismo que a gente quer. A gente não quer ficar em espaços segregados. A gente quer isso. Então, e a família tem que ajudar nesse processo. Então, tanto dentro do Instituto da Metodologia quanto na colocação no mercado de trabalho, a família é parte. Então, a gente tem reuniões periódicas com as famílias, porque tem a superproteção e o medo natural. E a gente quer quebrar isso. Como? Oportunidades e exemplos concretos. Então, o alcance de um Grupo Zelo. Você chega lá, vê uma pessoa, fala, tanto de família que tem lá que você nem sabe. Né? Só eu aqui, eu já recebi 18 e-mails do Grupo Zelo, de funcionários, falando, sabia que meu pai é alcoólatra? Sabia que meu irmão é gay? Sabia? Por quê? Uma empresa que tem pessoas com deficiência, as pessoas permitem ser elas mesmas. E quando eu sou eu mesmo, eu produzo mais. Porque eu não tenho que ficar enganando quem que eu sei ou deixar de ser. Então as empresas estão percebendo isso, além de trazer inovação. As pessoas começam a ser elas mesmas, mais leves, mais soltas e produzem mais. Então, é matemático também, né? O clima organizacional melhora. Agora, a família precisa, porque a pessoa com deficiência precisa de apoios. E a gente espera, né, que no futuro vai precisar de cada vez menos, porque vão ser trabalhados desde bebezinho a autonomia. Porque às vezes a gente recebe pessoas aqui de 40, 50 anos, não consegue pegar um copo. Porque por medo, por amor, teve a proteção. Então a gente trabalha com um mês. A gente espera que vão ter muitas oportunidades. E perpassa muito pela família. Nunca é só o profissional, nunca só é a pessoa. Se a família não projetar, não adianta nada. O Instituto ele é aberto para todas as pessoas, né? A gente tem o nosso site, tem os telefones, tem as redes sociais. Qualquer pessoa que tem interesse, qualquer idade, só ligar, a gente faz um agendamento, a gente tem um fluxo, né, que a gente chama, né, o nosso fluxo de acolhimento. Então, primeiro é um bate-papo, depois a gente faz uma anamnese, que a gente faz uma anamnese geral, a gente tem um sistema, pega a vida toda, quais são as expectativas das pessoas, né? Porque a gente também não faz mágica, porque tem famílias que querem, alfabetiza meu filho em um dia. Não
não dá. Né? Então a gente tem muito claro, então a gente faz a anamnese para pegar o ponto A que ela está, para projetar o ponto B. O ponto B é esse, vamos nessa, mas precisa do seu apoio, a gente garante esse engajamento da família. Né? Tem que fazer, não adianta só o instituto. Aí depois a gente passa pela assistente social, fazendo análise socioeconômica, depois a gente passa pelas, se for bebês, pela fono, físio e TO, e faz um plano de trabalho de 2 meses e apresenta para a família. Se for jovem adulto, tem 2 caminhos, 2 percursos. Ou ele faz as atividades, a gente passa pela anamnese, pelas conversas, ou ele vai para as atividades esportivas e artísticas, que a gente tem 17, ou ele vai para o mercado de trabalho, que é um trabalho à parte, que é o talento apoiado. E para as pessoas que estão na escola, a gente tem um reforço pedagógico, a gente capacita professores, a gente sensibiliza, a gente adapta materiais. Então a gente trabalha desde o berço até o envelhecimento, porque as pessoas com Down já estão vivendo mais de 60 anos. Então quem quiser entrar, é só entrar em contato. Né? Todos têm acesso livre aqui, e aqui é também um espaço aberto, né? Não é só, como eu disse, não é só para as pessoas com Down, e aqui tem um café. Então quem quiser passar uma tarde aqui, ficar aqui trabalhando, sentado, aqui não é um espaço fechado. É essa convivência que a gente acredita que traz ganhos para todas as partes. A gente vem trabalhando com esse processo de profissionalização e buscando as melhores ferramentas. Então, um questionamento que a gente tem, tudo vem do questionamento. Pô, minha filha, eu tenho reunião na minha escola, eu recebo relatório dela. Por que as pessoas com deficiência têm? Então a gente lançou um CRM, que é uma parceria com a Microsoft, então hoje tudo é automatizado. Então, eu recebo um relatório, a fono fala o que ela fez, a físio fala, para a gente entregar para a família, para a gente mostrar se realmente está valendo a pena o nosso trabalho. E aí a gente vem buscando ferramentas de gestão, né, dentro desse processo de profissionalização, e umas que a gente encontrou, né, porque tem um planejamento estratégico e tal, e a gente conheceu a metodologia do Círculo de Ouro pelo Simon Sinek, que ele estudou, né, tem um TED dele muito bacana, que ele percebeu como que as marcas se destacam. Né? E ele fala, ele pega muito que todo mundo fala assim, todo mundo comunica como você faz. Então, o que é o Mano Down? O Mano Down tem 17 oficinas, tem um café e tem atendimentos. Ah, eu vou vender um computador. Meu computador ele é mais durável, ele é mais lindo, ele tem mais memória. E ele percebeu que algumas empresas se destacavam porque elas não falam como, elas falam o porquê. Por que a gente existe? A gente quer uma sociedade mais justa, humana e inclusiva. Por quê? A gente quer oportunidade para as pessoas com deficiência. Como a gente faz isso? Como são os diferenciais? Então, eu posso ter aula de capoeira, eu posso ter um café, mas como que a gente faz? A gente tem a metodologia de integração, a gente usa a tecnologia de dados, a gente usa entrega de relatórios. E o que a gente faz? Atendimentos, acolhimento, aulas de oficinas esportivas e artísticas, inclusão no mercado de trabalho, projeto de envelhecimento, autonomia, acolhimento das mães. Então, esse é o que a gente faz. Mas quem entende o nosso porquê, conecta com a gente. Né? E não necessariamente você é líder de mercado comunicando o seu porquê. Mas você consegue, quem chega aqui a gente já deixa claro. Então tem gente que, eu quero só meu filho venha aqui e socialize. Não estamos aqui para isso. Não é para passar tempo. Ele tem que sair do ponto A para o ponto B, cada um dentro do seu tempo. Mas aqui não vai ter passar a mão na cabeça, tadinho, a gente trabalha, porque tem muita infantilização. Ah, chega meu irmão, muitas vezes eu vou em qualquer lugar, as pessoas perguntam para mim o que ele quer beber. Ah, trata ele como criança. Não, ele tem 29 anos, então a gente empodera isso. E a superproteção não permite, é mão dada. Então a gente vai cortando isso. Então a família tem que estar junto e a gente deixa isso claro na primeira conversa. Ó, não vai ter isso e vai ter problema. A pessoa não está acostumada nunca a pegar um copo, todo mundo dá na mão. Vai pegar. Então a gente trabalha isso e a família tem que vir junto. E tem famílias que estão desconectadas. E a pessoa com deficiência quer, mas a família não quer e está tudo bem. E tem instituições que faz um trabalho mais de assistencialismo e etc. E que bom que tem isso tudo. Por isso que a gente faz esse trabalho de comunicar o nosso porquê. Eu acho assim, né? Planejamento é muito legal, mas a gente não sabe nunca o dia de amanhã. Né? Quando a gente começou isso, jamais pensava, né, dessa forma. Eu sempre quis dar o melhor para o meu irmão. Né? Eu nunca aceitei, e não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi 1 milhão de vezes nesse período de quase 30 anos, que as pessoas apontavam para o meu irmão, tá vendo aquele mongoloide ali? Não foi uma, não foi duas, não foi três, foi 1 milhão de vezes, tá vendo aquele retardado ali? Eu cresci com isso. Eu falei, cara, meu irmão não é isso. Meu irmão não é isso. Eu comecei a apresentar meu irmão para o mundo, sem embate. Porque o preconceito é se julgar sem conhecer, como eu tenho diversos. Né? E a gente nem dá oportunidade das pessoas. Né? Por isso que a gente fala da convivência, porque a gente cresce com olhar e tal. Então eu falei, comecei a apresentar meu irmão para o mundo. A primeira vez que ele beijou no observatório, na boate aqui, parou a boate. O DJ parou, seu irmão beija. Eu falei, você beija? Então comecei a levar meu irmão, cara, meu irmão, como é que eu converso com ele? Conversando, como é que você cumprimenta ele? Cumprimentando. Então a gente foi nesse trabalho. Então a minha expectativa era zero, era dar visibilidade para o meu irmão e que ele seja um protagonista da história dele. Né, e tal, e acabou sendo músico, na minha família não tem músico, ele quis, né, como eu disse, então a gente não esperava, mas a gente sempre sonha, né, eu acho que quando a gente tem um sonho, quando a gente age em prol de alguma coisa, a gente conecta com muitas pessoas.
né? Então, eu sou muito grato por essas conexões, e o Grupo Zelo é uma delas, que quando a gente menos espera, pô, tô precisando de recursos, dá aquele baque, sempre chega alguém, porque quando você está bem intencionado, né? Você está claro, você não está fazendo nada de errado, né? Você tem valor, você olha no olho das pessoas, e você vai conectando com pessoas que acreditam nisso. Então, jamais fui eu sozinho, né? Toda uma equipe por trás para chegar, né, onde a gente chegou, e a gente espera muito mais, né? Porque a gente quer impactar o máximo de pessoas possíveis, né? Trabalhar e dar realmente essas oportunidades e dignidade para as pessoas com deficiência. O Instituto é minha vida, né? O Instituto é minha vida, eu faço daqui minha vida, né? Abro mão de muita coisa, né? Porque, igual eu te falei, eu era um filho modelo, né? Dava de terno, as pessoas te tratam diferente, diretor de empresa ganhando bem, todo mundo batendo palma, né? E aí, para fazer isso, primeiro eu tive que romper com a minha própria família, né, dos meus pais. Segundo, romper com a minha família, eu tenho 2 filhas, né? Porque eu vendi tudo que eu tinha, meu padrão de vida é totalmente diferente, né? Para acreditar numa coisa que faz sentido para mim. Eu fui executivo e levava uma vida, né, em determinado período, eu conto isso em várias histórias, tal, que eu levava uma vida 5x2. Eu ficava 5 dias ganhando bem, esperando o final de semana, contra os meus valores, e todo mundo aplaudindo, né? Eu ficava 11 meses esperando um mês. E eu quero uma vida 7x7, meu irmão me ensinou a isso, né? Que não faz sentido eu perder um dia da minha vida, né? Não faz sentido eu enganar pessoas para bater meta, mentir, para burlar coisas, atalhos. Então eu estou lutando. Tem um modelinho que eu vejo, seguir modelos não leva ninguém a nada. E eu aprendi isso com meu irmão, com as pessoas com deficiência, a ser você mesmo numa sociedade que te impõe a tomar decisões que não pertencem a você, a fazer escolhas que não pertencem a você, a viver numa bolha que não te leva a nada. Então é a minha vida.